Oi, muito boa noite. Boa noite aqui na Península Ibérica e boa tarde ainda no Brasil, porque ainda no Brasil é 5:06 da tarde. Sejam muito bem-vindos a mais um Rafael Sanzio Show, só vai, com a participação do Michel Franco. E a gente vai conversar, é uma forma de notícias que a gente traz aqui mais de forma sarcástica, não daquela forma polida que você está acostumado, mas uma forma onde a gente tem que rir para não chorar das coisas que acontecem no Brasil. Pois bem, mas antes de tudo eu peço que você compartilhe esse conteúdo, deixe o seu like, responda a enquete aí que eu fiz a respeito da declaração do Marco Rubio sobre, vou até ler aqui para você, a declaração do Marco Rubio sobre, nem carregou aqui a enquete. Daqui a pouco carrega aqui. Não sei por que não carregou ainda aqui. Pois é. A gente vai tratar sobre esse assunto, sobre se o PCC ou o CV, se eles são organização terrorista ou são só vendedores de drogas, como o nosso querido presidente da República disse, né? Esqueci de dizer, de dar as boas-vindas ao Michel. E aí, Michel, como vão as coisas aí em Barcelona? Bem, nada novo. Sim? Tudo igual, nada novo. E por aí? Muito calor? Cara, aqui eu acho que fez 40 graus hoje. Aqui Ah, tá, para aqui é de mentir, normal, velho. aqui. Como tem 40 graus, velho? Como? Nem começou o verão ainda, velho. Putz, nem te conto. Por isso que essa semana eu vou pra praia e só volto só em julho. Por agora, né? Talvez em agosto, por aí. Não sei. Coisas de quem vive aqui na Península Ibérica. Isso é a coisa mais normal do mundo, não é igual ao Brasil, não, onde você só vai pra praia se você tem milhões na sua conta bancária, né? Ou no bate e volta ali com a farofada, né? Pois bem, nada mais, Michel? Tu não quer falar nada mais ou eu posso dar prosseguimento aqui a respeito Cara, bom, já sabe, né? Essa conversa aqui é uma desordem. A única ordem vem por parte do Rafael. Eu Nem minha aqui aqui. tem que ter alguém controlado no meio. Eu sou o cara descontrolado. Então eu só estou ansioso para ver qual que é a vibe dessa semana, né? Porque tenho entendido que essa semana que passou, né? Esses dias que passou, foi Foi uma pago. aventura. Então, para a gente manter como eu posso dizer, para a gente manter o estilo, você sabe que os intelectuais brasileiros, os artistas, eles são muito bem letrados a respeito de tudo que a gente conhece sobre intelectualidade. Eles são experts em política, em economia, em terrorismo, em geopolítica e tudo, né? Principalmente a Ironia Alcione, total, hein? como? Ironia total. Cara, olha esse aqui. Deixa eu colocar aqui. É bom. Conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Seu sonho ressonar e vive. E amor em que a esperança a terra desce. Sem teu famoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És velho, és forte, impávido, color. Já chega. Tudo. Para, velho. Para, que canseira, velho. Outra vez, velho. Cara, e aí, Não Michel? faltava o caneta azul, agora estamos com. O Manuel Gomes. Eu não sabia o nome dele, velho. Fui procurar hoje. O Manuel Gomes, o Caneta Azul que vai ser candidato. A gente viu semana passada, eu até postei um short aí no YouTube do Manuel Gomes cantando o hino nacional. E mais uma vez, logo quem? Essa é a Alcione, né? Alcione. Não, cala a boca, Rafael. Como é o nome dessa mulher? E aí, tá aí, Michel caiu? Como, Não, tô aqui. como é o nome dessa mulher? Ela é até Velho, macumbeira. Hã?
Eu do Brasil estou completamente desatualizado, velho, em Cara, eu relação não a sei se. artistas, músicas e toda essa patifaria. Na verdade, eu nem faço questão de ver, né? Cara, eu nem sei. Eu só sei que eu conheci essa mulher porque ela disse que jogou uma macumba pro Trump, né? Ai, meu Deus do céu. E esse aí é o Belo, né? Se vocês não se lembram, o Belo, no passado, ele foi acusado de estar envolvido com o narcotráfico. Quer dizer que o narcotráfico beneficiava a carreira dele. Inclusive, ele teve preso há algum tempo, mas daí ele saiu e todo mundo já esqueceu que ele fez parte disso, né? Pois bem, esse é o nosso Brasil. Mas eu quero colocar aqui um vídeo, principalmente a respeito disso, sobre narcotráfico, né? Você sabe que o Marco Rubio, Ô, sabe quem é o Rafael, Marco Rubio? Rafael, Sim. deixa eu reiniciar aqui o meu programa, que ele está um pouco falhado. Beleza, vai lá, te espero. Bom, enquanto a gente espera aqui o Michel, vo- vocês viram que o Marco Rubio, ele declarou o PCC e o Comando Vermelho como organização terrorista, né? E aí, obviamente, a esquerda e todos os ministros do Lula, os políticos que apoiam o governo e toda essa gente semi-analfabeta que representa o Brasil, como você bem sabe, disse que não, que o objetivo dos Estados Unidos é intervir no Brasil. Olha, eu vou ser sincero para você, isso seria uma bênção hoje os Estados Unidos intervir de forma clara no Brasil. Porque você sabe que os Estados Unidos interviu no Brasil para que o Lula estivesse no poder. Você sabe a respeito das urnas eletrônicas que essas eleições elas não foram realmente claras, né? Isso não sou eu que estou dizendo, mas principalmente o Mike Pence, na época, quando trabalhava para o presidente Donald Trump, ele era responsável por um órgão que investigava toda essa engenharia que começou a censurar não só pessoas ligadas à direita, mas todo mundo que discordasse dele, né? Se você não sabe, todo mundo que que discordava naquela época era automaticamente censurado na época Twitter e vários outros, inclusive o Meta, que depois passou para o lado do Donald Trump, sabendo que, de alguma forma, eles seriam afetados. Já? Tô de novo. Hã? Tô de novo. Pois então, eu estava falando sobre o medo que a esquerda tem dos Estados Unidos intervir no Brasil, como se os Estados Unidos sempre não estivessem intervindo aí no Brasil. Você sabe que o chefe da CIA, na época do governo Biden, ele foi lá peitar o Jair Bolsonaro, o presidente do Brasil na época, a respeito das eleições. Então, isso é apenas hipocrisia da direita, dizendo que os Estados Unidos vai intervir no Brasil, quando que sempre ele intervém no Brasil de forma ilícita. Mas seria uma benção se isso fosse de forma clara, principalmente depois que o Marco Rubio declarou isso sobre o PCC e o Comando Vermelho. Eu vou colocar aqui, Michel, o teu presidente que tu ama falando sobre esse episódio. Porque essa tal de Comando Vermelho, esse tal de PCC, eles são terroristas para as comunidades brasileiras. Não, vou colocar desde o começo. Hoje eu estou muito triste, governador. Estou muito triste, senadores. Hoje é um dia para mim decepcionante. Eu vou virar para vocês. Eu estou muito triste hoje com a notícia de que o secretário dos Estados Unidos da América do Norte, um tal de Marco Rubio, disse que os Estados Unidos, disse que os nossos criminosos aqui são terroristas e que os americanos podem fazer intervenção. Por que eu estou triste? Primeiro porque essa tal de Comando Vermelho, esse tal de PCC, eles são terroristas para as comunidades brasileiras, para a sociedade brasileira, para o povo da periferia desse país. Eles são terroristas, porque eles incomodam as famílias, eles incomodam o bairro, eles incomodam a cidade, eles roubam tudo que tem direito do povo, o direito do povo ver livremente. Então eles são terroristas e nós vamos combater eles aqui dentro. Nós aprovamos uma lei antifacção e aprovamos a lei de combater o crime organizado.
E aí, Michel, o que que tu sabe sobre... Tu acredita que o PCC e o Comando Vermelho eles são organizações terroristas ou é só exagero para intervir aqui no Brasil? Antes de nada, o cara passou um pano ali, nossa, velho. Ficou polido, polido, hein? E isso já para começo de conversa, né? Parabéns. Nosso presidente aí passando pano para a facção criminosa. E, em segundo lugar, os caras levam décadas no poder e o bagulho só vai em aumento. E agora, quando alguém toma uma decisão um pouco mais bruta, ele resolve atuar. É a patifaria de sempre, véio, a ladainha de sempre. Eu canso dessas coisas. O que eu posso falar, véio? Sei lá. Véio. Papai Lula. Porra, é ou não é? É ou não é? Terrorismo. Velho, ó, eu vou falar uma coisa aqui, falando sério. A mim me preocupa até certo ponto o fato de caracterizar uma facção criminosa em território brasileiro como terrorista. Não sei nem se pode falar esse nome assim online, assim, mas enfim. A mim me preocupa pelo seguinte. Imagine que por algum motivo, seja ele qual for, começa a interferir de alguma maneira o PCC, o Comando Vermelho, na distribuição de drogas para os Estados Unidos. Mano, sendo uma facção, ele sendo chamado de terrorista, a partir desse momento, os Estados Unidos têm, até certo ponto, tem um poder não legal dentro do território nacional, mas tem um poder de pegar e meter o louco, né? Isso não é bom? Então, oi? Isso não é bom? É bom se os caras vier e mirar para o PCC, Comando Vermelho, mas isso abre uma janela de um leque aí de oportunidades que os caras podem fazer o que quiser, né? Começar, inclusive, interferir na política nacional. Mas tu acha que não interfere hoje em dia? Interfere de maneira velada, né, mano? Mas agora os caras podem interferir de maneira aberta. Da mesma maneira que entraram ali na Venezuela, falando com o mesmo argumento em relação ao Maduro, da mesma maneira que fizeram no Iraque, com como que é o nome daquele louco? Isso é uma falta. Não, isso é uma falsa comparação com o Iraque. O Iraque é outra história. A comparação é a mesma, velho. Não tem falsa coisa nenhuma aqui. No Iraque não ficou provado que ele tinha armas de destruição em massa. A gente sabe que foi um esquema. Por isso, os caras entraram para quê? Falaram que o Gaddafi era lá um terrorista, não sei que caralho a quatro, entraram lá, destruíram o país, pegaram petróleo e vazaram. Para de falar besteira que naquela época era o Saddam Hussein. Pois isso, Saddam Hussein. O Gaddafi era da Líbia. Cara, mas assim, isso. eu até. Mas fizeram a mesma merda também. A mesma merda. Ou seja, a história se repete. Mas, o narcotráfico na América, o que fez o Trump virar. Deixa eu só complementar uma coisa aqui. Algo que me vem na cabeça agora, né? Assim, sei lá, posso estar falando merda e reconheço se eu estiver falando merda, mas pensa bem. Os caras fizeram lá todo no Oriente Médio essa patifaria, com Gaddafi, com Saddam Hussein, indo atrás do Osama Bin Laden, roubaram petróleo pra caramba lá. Isso qualquer ignorante sabe isso. Foram lá para pegar petróleo. Ponto. Isso não é. Não foi só petróleo, não, hein? Não, sim, óbvio. Mas, enfim, fizeram lá, beleza? Agora eles vêm para a América do Sul, começaram com Venezuela agora, beleza? Metendo louco lá em cima. Agora vem para o Brasil, declara o PCC e o PCC e o Comando Vermelho como organização terrorista. Ou seja, os caras saíram de um lado e estão vindo para o outro. Sei lá, né, velho? Me vem na cabeça pensamentos aleatórios. Olha, a situação que o mundo se encontra hoje, na minha opinião, eu não estou te corrigindo nada, né? A situação que o mundo se encontra hoje, por exemplo, eu até separei aqui, eu peguei algumas notícias aqui, lá do poder do PCC. A gente pensa que o PCC só é os reles vendedores de drogas, né? Olha só. Lavagem de dinheiro via fintechs, fundos de investimento no centro financeiro da Faria Lima. Lá, sabe, a Faria Lima ali, o centro financeiro, os caras estão ali. O PCC infiltra no coração financeiro brasileiro usando fintechs, bancos digitais.
Olha, operações como Carbono Oculto, Quasar e Tanque revelaram esquemas que movimentam dezenas de bilhões de dólares. Isso está na BBC. Infiltração massiva no setor de combustível, postos, usinas e logísticas, né? Ó, o PCC controla ou usa mais de 1.000 postos de gasolinas em 10 estados, usinas de álcool e terminais portuários e frotas de caminhões. Cara, mas isso aí é muito. É porque é mais fácil de lavar, né? Por isso que os grandes postos, assim, gente que investidor em grandes postos, eles quebram, porque não tem como competir com o valor dos postos de gasolinas que o PCC comanda, né? Porque eles só usam para lavar dinheiro. Ah, olha só, investimento em imóveis, agronegócio, transporte, empresas lícitas, não é nem ilícito mais. Tanto o PCC quanto o Comando Vermelho compram fazenda, imóveis de luxo, empresas de transporte, ônibus, caminhões, clínicas e serviços para reinvestir o lucro do crime na economia formal. Os caras estão passando da economia ilícita, do dinheiro do crime, para influenciar. Igual como acontece aqui, né, com o ETA. O ETA deixou de ser um grupo terrorista para se tornar partido político, né, o Bildo. Uso intensivo de criptomoedas, PIX e plataformas digitais. Estrutura financeira internacional via narcotráfico e alianças globais. O governo de Israel denunciou isso no ano passado. Ó, e por isso que... Como sempre, o Estado de Israel e os Estados Unidos junto, né? Nada novo. O que tu tem contra essa união? Não sei, mano. A mim é muito suspeitoso, eles sempre andando juntos. Não, a parte de... Eu não coloco a mão... É tipo Hamas e Iraque. Iraque? É Iraque, né? Os caras do mal assim, sempre juntos. Mas os caras são declaradamente terroristas. A gente tem que entender que ou é um ou é outro, né? Eu não tô simplificando essa situação. A gente tem que entender que os Estados Unidos... Eu não sou a favor de algumas situações referente a Israel, referente não o governo político atual de Israel, ali em Israel, mas sim no pensamento que se infiltrou nesse judaísmo liberal que a gente conhece, né? Porque se a gente fala desse judaísmo liberal que a gente conhece, automaticamente a gente está sendo taxado de antissemita, quando o ponto não é esse. Os judeus merecem sua terra, a terra que eles mereciam era muito maior do que se tem hoje aí, mas dentro disso também tem gente envolvida, assim como tem teologia da libertação dentro da Igreja Católica, tem um judaísmo que não tem nada que ver com aquele povo escolhido de Deus da Bíblia, que defende ideias estapafúrdias, como a gente bem vê aí com essas questões de gênero, de transexualidade. Quem começou isso foi um grupo de judeus lá na República de Weimar, ou muito antes disso, com o eugenismo, foi Magnus Richterfeld, entre outros. Enfim, eu vou colocar aqui o próximo vídeo. Não, deixa eu só mencionar só o poder aqui deles. Só uma coisa aqui. Eu fiz uma lista aqui. Tu acha que o governo Lula é envolvido com esse narcotráfico? Como é que é? Cortou. Tu acha que o governo Lula é envolvido com o narcotráfico, Michel? Eu não acho nada, velho. Não, eu também, eu vou pelo que eu vejo das notícias. Eu separei 3 notícias aqui. Tu lembra quando Flávio Dino, ele visitou o Complexo da Maré sem nenhuma escolta em março de 2023? E a gente só sabe porque alguém filmou e mandou aí para as redes sociais que se tornou viral. Ninguém entra ali, nenhum político entra ali se não tem autorização do crime organizado. 2, ela é até de Manaus, essa mulher, né? Tá até presa. A dama do tráfico, Luciane Barbosa Farias, esposa do líder do Comando Vermelho, é recebida no Ministério da Justiça em 2023. 3. O Ministério dos Direitos Humanos pagou a viagem da dama do tráfico para Brasília em novembro de 2023. Lula visita a favela do Moinho, São Paulo, em junho de 2025. Depois a gente soube até que uma vereadora do PSOL, no PSOL é aqui, né? Do PSOL,
ela estava envolvida nisso aí também. Ela é a irmã do poderoso lá da favela do Moinho. Inclusive, que tinha uma antena dentro daquele moinho ali que captava a rádio da polícia. 5. A articulação da visita de Lula à favela do Moinho feita com uma ONG ligada ao PCC e a presença da família do chefe do tráfico neste dia. O governo Lula, ele está mancomunado ou não com o narcotráfico? Sim ou não? Como é que é? Como é que é? Tá cortando, velho. Tá viajando aí, Michel. Não, eu tô falando se o narcotráfico, diante de tudo isso, muito mais um pouco, a gente sabe que o governo ele está envolvido. O governo do Brasil está envolvido com o narcotráfico. O Foro de São Paulo ele é um dos criadores do narcotráfico na América Latina, entre aspas, né? Hispano-americano, enfim. E aí, isso é evidente que a gente vê, isso, assim, não tem mais o que provar. Só que, como o governo ele está aparelhado, não tem muito o que fazer, né? Você vê aí todo tipo de aberrações de juízes aí. Eu vi um promotor, velho, que foi preso porque ficava tendo relações sexuais dentro da cadeia com os caras lá do Comando Vermelho. Nossa, a internet do Michel tá fogo, hein? Pois bem. Olha só, a respeito do governo do Lula. Reações fortes do governo Lula, isso eu separei hoje à tarde. Reações fortes do governo Lula contra a decisão dos Estados Unidos em maio de 2026 de classificar o PCC e o PV como organização terrorista, Lula chamou de interferência e molecagem. O Lula. Hoje tá tenso, hein, velho? O bagulho tá louco. Nossa, hoje, difícil, hein? Tá cortando tudo, enfim. O resumo importante. Mas então, né? O quê? Pode falar. Mano, eu acho o seguinte, ó, veja bem. Onde há fumaça, há fogo. Não é não? É muita informação, é muita coincidência, cara, é muita ligação para simplesmente ser coincidência, sabe? Mas por que ninguém faz nada a respeito disso no Brasil? Por que ninguém consegue fazer nada? Tá tudo comprado essa porra, velho. Tá tudo comprado. Ó, eu não duvido nada se o próprio PCC, o Comando Vermelho, é dono de toda essa merda. Olha aqui, eu vou colocar nós aqui fazendo papel, e nós aí brasileiros fazendo papel de palhaço. Eu vou colocar um chapa aqui. Achando que estão fazendo eleições, e essa porra toda já tem novo. Olha esse chato. Conhece esse cara aqui, ó? Em 45 se sentiu na pós-guerra a necessidade. Nós, no painel anterior, ouvimos os professores dizendo sobre a necessidade de compatibilização do direito interno com o direitos humanos internacional, as cortes, a necessidade de uma regulamentação internacional das militares. Assim como em 1945 se sentiu na pós-guerra a necessidade de uma declaração de direitos pela ONU, há necessidade dos países democráticos se unirem para uma regulamentação internacional. E isso é urgente, porque daqui pouco tempo, poucos anos, os países não terão a tecnologia necessária para impedir veiculação no seu território. Hoje, isso é possível. Redes sociais, empresas, big techs, que não respeitam a legislação dos países, não respeitam ordem judicial. Mano, esse cara, ele advogou para o PCC lá em São Paulo, né? Ou seja, exatamente, que né? O bagulho é tão óbvio, mano. Ó, mano, em relação ao PT, cara, você tem que ver o seguinte, ó. Alguns argumentos, assim, que me vêm, assim, na mente agora mesmo. Em relação a tudo isso que você tá falando, ó, a relação diplomática, cara, e política do governo do PT, cara, com os governos de esquerda da América Latina, como, por exemplo, Hugo Chávez e Nicolás Maduro.
participação do PT no Fórum de São Paulo, que, diga de passagem, foi o próprio Lula que, junto com o cubano lá, Fidel Castro, que criaram essa merda, né? Foi frequentemente citado por opositores como um espaço de articulação com grupos ligados a esses movimentos armados, mano. Declaração de adversários políticos associados ao Lula a facções. Isso aí tem saco, mano. É só você... Pô, mano, a pessoa que é um pouco aí, né, ligada na política, ela vê esse tipo de coisa. E sem contar as várias notícias envolvendo pessoas próximas a movimentos sociais e agentes políticos investigados pelo crime organizado. Ou seja, que não tem nada novo aqui, mano. O bagulho tudo leva, cara. Tudo afunila aí nessa direção, cara. Ó. Bom, é isso, né, velho? Não, o que mais eu posso falar? Se eu não me engano, cara, parece que foi em 2021. Se eu não me engano, né? Salvo equívoco, em 2021, o Bolsonaro parece que ele afirmou em uma entrevista que o Lula tinha relações com narcotraficantes também. Se bem o Bolsonaro e o Lula, um fica atacando o outro também né? Tipo, ele falou, mas não apresentou nenhuma prova, né? Então, eu vi até a Bia Kicis, né, lá no podcast do Redcast, alguma coisa, daquele do cara que tem uma tatuagem aqui, o doutor Felipe, eu acho que é o nome dele. Eu assisto sempre, mas nunca sei o nome dele. Ele fez essa pergunta para a Bia Kicis na época que o Bolsonaro falou, acabou do dia 11 de setembro, lá daquela data, que até tu vive jogando na nossa cara a respeito disso. E a Bia Kicis falou que naquele dia, depois que o Bolsonaro voltou atrás, foi porque ele não tinha os comandantes do exército nos pés dele. Por que eu falei sobre esses comandantes? Porque na época que o Foro de São Paulo começou, no início dos anos 90, esses comandantes diziam que era puramente ilusão do professor Olavo de Carvalho que o Foro de São Paulo existia, né? Esses comandantes não tiveram nenhuma ação referente a isso, e a gente está falando de Exército, Aeronáutica e Marinha. O que a gente sabe é que esses comandantes... Falar em comandante, você me fez lembrar agora do Hugo Carvajal, não sei se você lembra, era um ex-militar venezuelano e, em teoria, né, ele teria implicado o Lula em depoimentos que ele fez ligados ao narcotráfico. Depois que aquela repórter daqui, né, eu acho que o nome dela é Celina, eu até sigo ela no Instagram, ela denunciou, e depois ele foi extraditado para os Estados Unidos. Obviamente, evidentemente, quando o Lula foi agora na Casa Branca conversar com o Trump e as portas fechadas, você acha que eles falaram de quê, né? Depois da entrevista lá, todo mundo com cara de bunda na frente de todo mundo lá, enquanto o Trump estava rindo. O brasileiro, essa gente, inclusive teve maior papelão da última vez que eu tive lá em Londres, né? Porque um repórter falou para um repórter famosinho, até da revista Oeste, de que essas notícias que o repórter famosinho da revista Oeste estava passando não eram bem assim, porque que a gente está perdido, porque o Trump vai dar a mão para o Lula, né? Aí o outro repórter questionou ele na nossa frente e o cara deu um ataque de pelanca ali na frente de todo mundo, né? Gentinha. Enfim. Mas o que a gente entendeu, o Trump é um cara que sabe negociar. É igual... Vou dar um exemplo... Não vou dar esse exemplo não, do meu pai, não. Enfim. A gente tem um inimigo, a gente chama ele de amigo. Beleza, amigo, vamos lá vem aqui na minha casa para a gente resolver um assunto. Vamos resolver as nossas pendengas, mas falando de forma clara, sem estar puto da vida, sem estar mostrando nenhum tipo de reação negativa. Nos Estados Unidos, isso é a coisa mais normal do mundo. Só entre brasileiros que o povo vive se engalfiando, se xingando, e para depois perder negócios, essas coisas. Pois bem, porque eu falei justamente sobre isso porque... Desculpa, tu falou sobre o Carvajal delatou o Lula e eu estava vendo a entrevista do Paulo Figueiredo lá para o SBT, o SBT News, falando todos os detalhes. As urnas eletrônicas, de onde vêm as urnas eletrônicas brasileiras? Onde é que está essa empresa? A Venezuela. Então, hoje, por exemplo, o Petros... Se você continuar falando essa treta aí, esse canal cai, hein? É verdade. Enfim, eu vou falar só essa. O guerrilheiro Petro, que perdeu as eleições agora, quem ganhou, eu acho que eles foram para o segundo turno lá na Colômbia. Acho não, foram para o segundo turno na Colômbia. Quem ganhou foi o cara do partido da direita. E o Petros, ele disse que não vai considerar isso. Se fosse em outra situação,
Você acha que esse candidato ia ganhar depois que o outro levou um tiro lá, tiro na cabeça, foi assassinado? Você acha que se os Estados Unidos não estivessem intervindo, não intervindo de forma a manipular diretamente as eleições, como eles estão fazendo, mas de permitir que sejam coisas limpas? Por exemplo, jamais que o Lula ganhe uma eleição se isso for de forma limpa. Jamais ganha. E a gente sabe disso. Então, o que a gente está observando a respeito do que o Trump está fazendo na América Latina, eu acho que eu não me perdi, a gente ainda está nesse assunto, é justamente isso, deixar as coisas fluírem de forma normal, não intervir, como o Biden interviu nas eleições aqui. O Sérgio Tavares até jogou isso na cara hoje do Barroso, deixa eu mostrar nesse vídeo aqui. Arbitrariamente, um órgão que é marcado por corrupção, perseguição política e censura, não tem vergonha de... Não é esse vídeo, é esse aqui, ó. É esse, eu acho que é esse aqui, peraí. Com quem que ele estava ali? Hã? Ele, deixa eu mostrar. Com quem ele estava ali? obscuros e ilícitos e ter mandado prender um repórter independente como eu. Não sente vergonha do falso golpe do Bolsonaro? Não sente vergonha? Não tem vergonha? Não tem vergonha estar a perseguir um homem inocente num golpe criado por você? Não tem vergonha promover a censura, de ser chamado o laxante, de libertar criminosos arbitrariamente? Um órgão que é marcado por corrupção, perseguição política e censura, não tem vergonha de vir para Portugal fazer negócios obscuros e ilícitos e ter mandado prender um repórter independente como eu, Sérgio Tavares, em Guarulhos? Não tem vergonha? É? Não tem vergonha? Os injustiçados do 8 de janeiro presos não falam. Cara, o Sérgio é muito tranquilo, velho. Se esse cara me tocasse aí... Se fosse um brasileiro aí, já tinha ido pra porrada com esses caras aí. Ó, veja bem. Aqui em 30 minutos que nós estamos de live, você mostrou dois personagens que fazem parte do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Ok? O primeiro é o cabeça de pinto lá, o cabeça de ovo. Qual é o nome dele? Esqueci o nome dessa desgraça, velho. O Alexandre. O Alexandre. O Alexandrinho, isso, esse mesmo. Que foi advogado do PCC em São Paulo. Sem contar a história com a mulher dele, que tem um monte de treta aí com receber dinheiro, inclusive, desse banco master aí e outras tantas coisas, né? Agora foi pro segundo. Velho, ó, o Gilmar Mendes, cara, se me falha a memória, cara, ele era o cara lá no Supremo Tribunal Federal que liberava habeas corpus para os investigados da Lava Jato. Ele fazia anulação dos processos da Lava Jato. Então, ia lá os juízes, acusavam determinada pessoa, imputava determinada pessoa, e esse cara vinha lá e anulava esses processos. Ele tem, em Portugal, cara, um instituto chamado IDP, velho. Ok? E esse instituto, cara, ele é alvo de questionamento por contratos e financiamentos envolvendo órgãos e empresas com interesses em temas do STF, mano. Então, ó, você vai vendo. Sem falar das decisões monocráticas que esse cara teve, como que é o outro lá, Daniel Dantas, né? Vorcado. O Volcado também é outro, né? Enfim, do cara. Banco Master? Você tá falando do Banco Master? Não, eu me refiro ao Dantas, cara, que era outra coisa. O Dantas, ele era o banqueiro. Daniel Dantas. Que ele cedeu, esse Gilmar Mendes concedeu um habeas corpus, cara, ao banqueiro esse, velho. O Gilmar Mendes, ele mandou devolver o helicóptero lá pro... Nossa, velho, é verdade, você tinha esquecido. Mano, o narcotraficante... se eu não me engano... Vamos essa raiva com o Brasil de novo, velho. Ou eu começo a ficar com raiva, bicho. Se eu não me engano, foi ele ou foi o Toffoli que liberou o André do Rap? Foi ele ou foi o Toffoli que depois o André do Rap fugiu? O André do Rap não, nada a ver. Esse André do Rap é do Tim Maia, se eu não estou enganado. Eu esqueci o nome do narcotraficante, vai falando aí. Mas foi o Toffoli ou o Gilmar que liberou ele. Olha só, deixa eu colocar esse vídeo que eu queria colocar.
Responsável da fraude e boicote ao voto impresso. A fraude eleitoral no Brasil foi por causa deste aqui. Foi aquele. O Didi Red Pill também tava lá, né? E peitou os caras. Ele foi até lá dentro com o Gilmar. O Gilmar com aquela cara de bunda dele. Ô, Gilmar, o Barroso. Tu sabe, se eu fosse, eu ia perguntar por que o seu apelido é Boca de Veludo. Eu perguntaria isso. Porque todo mundo já sabe as outras coisas, né? Esses dias, um dos sicários do Daniel Forcado falou que o Barroso tem várias gravações dele com a esposa dele lá nos hotéis de Nova York. Sabe que em Nova York existe todo tipo de baixaria, né? Igual Londres para negócio do capeta, assim, rituais satânicos, essas coisas. Nova York é assim, é igual Londres. E aí o Barroso e a mulher dele eram filmados lá com os caras fazendo um monte de sacanagem. Se eu não me engano, eu não sei se foi o Mano, 38. esses caras, mano, quando se juntam, mano, eles devem fazer um satanismo, velho, que nós aqui, os afegões médios, não temos nem ideia, bicho. Afegãos. Mas essas pessoas que vendem a alma pro capeta, né? É assim, uma das coisas que eles liberam energia, né? Quando eles se tornam escravo do Satanás é através do sexo, né? Com aqueles rituais, aquelas idolatrias feitas por Israel que Deus condenava, o que mais tinha? Tinha envolvimento disso, né? Os caras estavam fazendo putaria até dentro do templo lá. Lembra lá de Ezequiel, que eles estavam adorando Tammuz dentro do templo, e aí Ezequiel detalha lá que eles estavam fazendo um monte de putaria. Esse é o nível dessa gente. O Barroso disse que o João de Deus é um homem iluminado, velho. O João de Deus, velho. O João de Deus que é amigo ali dos Clintons. Os Clintons foram visitar o João de Deus em 2013. A Oprah Winfrey, a galera de Hollywood. Eu recebi uma pessoa pessoalmente que trabalhou ali na casa do João de Deus como tradutor e coisas absurdas, velho, que que eu escutei a respeito do que acontecia ali lá na cidade de Abadiana. O cara é do capeta mesmo, velho. Não, velho, esse Barroso, mano, é um cara. Ah, mano, todos, cara, todos do STF é treta, né, velho? Até os que o Bolsonaro colocou lá também são uns bosta, velho. Uns merda, todos eles também. Não viu o Cássio Nunes que é conectado com a situação do Centrão, que vem de influência, o filho dele dá carteirada, eu sou o filho do Cássio Nunes, maior tráfico de influência, essas coisas. É a mesma coisa. O André Mendonça, que é o terrivelmente evangélico, o cara estava apoiando o Bessias que foi a favor de injetar água de sal num recém-nascido de quase 9 meses, para matar de 6 meses o pobre do recém-nascido. O Bessias, ele disse que ele estava orando para que o Messias fosse aprovado na sabatina, quando na verdade fizeram uma maracutaia ali pro Bessias para ele se ferrar, porque eles queriam colocar o Pacheco, na verdade, né? O ex-presidente do Senado, né, que é senador lá por Minas Gerais, que só ganhou porque o povo queria boicotar a Dilma. Me corrige se eu estou errado. Me corrige, porque minha memória falha. Mas o Barroso é o cara que interferiu, entre aspas não, interferiu na legislação brasileira de alguma maneira, porque ele fez a descriminalização do porte de drogas para o pessoal, né, através de uma decisão monocrática do STF. Também parece que ele liberou o aborto em determinadas situações, sobre a união homoafetiva, a criminalização da homofobia. Ou seja, em vez de passar pelo Senado, que é a casa, em teoria a casa entre aspas, dos brasileiros, não. Ele toma decisões monocráticas desde o STF, como não tem ninguém que pare eles, e faz uma lei que não cabe a ele, né? Ou seja, uma interferência direta no que é, no que é a política brasileira, né? Olha, eu não sou jurista, nem vou dar carteirada a respeito disso, mas eu sei ler, né? Se você observa a Constituição brasileira, ela é completamente... Mas é que isso não, Rafael, isso aí não precisa ser jurista, velho.
Não, eu sei, isso que eu vou dizer. Véio, isso que eu vou dizer. Você que está aí do outro lado escutando essa porcaria, isso não precisa ser jurista. Isso é o lógico, beabá, ok? 2 e 2 são 4. Você é representado em quem você vota, ok? Há um município com 5 mil pessoas, essas 5 mil pessoas, hipoteticamente, votaram em uma pessoa como deputado federal. E esse deputado federal lá em cima, ele está representando você e os seus que estão ao redor de você. Seus pensamentos, suas ideias, suas ideologias, enfim, crenças, etc, etc, etc. Esse cara é o responsável de fazer uma lei, criar um projeto de lei por você. E entre todos os deputados de todos os outros lugares do Brasil, eles vão decidir se essa lei criada por eles, projeto de lei criado por ele, representando você, cidadão, vai ser aprovado ou não. Uma vez aprovado, ela passa a ser uma lei. Ou seja, o sistema é você é representado por uma pessoa que é representado por todos os outros estados para representar o Brasil, ok? Quando vem um cara que não tem nada a ver com essa cadeia com essa linha de produção, entre aspas, não é produção, mas com essa linha de voto, de representação, e salta isso, cara, a democracia foi pra merda. Você já não representa, você que votou no cara lá já não representa bosta nenhuma, você já não é ninguém, você já tomou no seu toba, tá? O seu direito de votar foi a merda, o seu direito como cidadão foi a merda, você é um trouxa brasileiro estúpido. Se você não consegue entender um negócio desse, isso não precisa entender de ordem jurídica, não precisa ser advogado, só precisa você ter senso comum e um pouco de conhecimento geral. É isso, velho, é isso. O cara foi lá, passou por cima de todo esse processo, implementou uma lei, uma ordem, um caralho a 4 que seja. É isso que aconteceu. Então, com isso, cara, com isso, no mínimo, sabe, um país sério, já nem sei se existe país sério no mundo também, que tá tudo bagunçado, mas com isso, um cara desse já tinha que levar uns tapas na cara e mandar ele morar debaixo da ponte, tirar todos os bens e direitos que ele possa ter na vida, velho. Ser escravo sexual, se possível. Pra tomar no toque, bem tomado. O Barroso vai gostar. Pô, mano. O Barroso vai gostar, né? É que o bagulho é tão... Quando o negócio é lógico, as pessoas não entendem, eu canso, velho. É igual esses... Sabe esses travecos? Às vezes eu faço comentário, né? É que às vezes não dá pra segurar, né? Agora, outro dia eu vi um cara que ele parece o Coringa. Ele ri, parece um esquizofrênico. Ele é um esquizofrênico, igual o Coringa. E aí ele disse que ele viveu por 50 anos. Mas não sai do tema não, velho. Eu vou falar a respeito lógico, velho. 2 e 2 eu vou falar sobre isso. Peraí. O pior é que vai um cara que fala 5 e essa pessoa tem que calar a boca e ficar quieta. Mano. Então, meu Deus do céu. Essa lei de equiparar a transfobia, a homofobia como injúria racial, como se fosse injúria racial e você está cometendo crime. Isso é completamente legal. Ele se baseia na subjetividade. O que é transfobia? O que é homofobia? Por exemplo, quando eu digo que uma pessoa que se diz transexual, ela tem várias comorbidades, ela tem problemas mentais, ela é um doente mental. É outra coisa lógica que já me faz perder a linha, velho. É outra coisa lógica que já me faz perder a linha. Cara, o que o ser humano inato, o que ele busca? Ele busca 3 coisas na sua essência, ok? A beleza, a justiça e a verdade. Então, quando você pega e fala que um homem pode ser mulher ou vice-versa, mas na verdade ela foi destruída. E me dá igual se um homem nasceu homem e ele quer ser mulher, pois ele seja o que ele for. Mas ele não tenta impor sobre os demais seres humanos da face dessa terra, que tem 12 neuronas, que ele é uma mulher. Entende? Uhum. Ele pode lá colocar um peito, colocar uma peruca, ficar até mais bonito que uma mulher. Que eu já vi isso aí por aí. Tem traveco que é muito mais bonito que uma mulher. Ele pode até chegar nisso aí e tá bem, cara, tá tudo bem, legal. Quem gosta disso aí, vai lá e curte, tá, show, não tem problema nenhum. Mas não venha, velho, querer impor essa porra, querer romper a verdade. Cara, o ser humano busca 3 coisas na sua essência: a verdade, a justiça. Cara, agora esqueci. A justiça, a verdade e a beleza. São 3 coisas que o ser humano busca de maneira inata. Isso está no DNA do ser humano. Ele busca essas 3 coisas. Quando você pega e impõe para a sociedade e fala que um homem nasce mulher, que um homem pode ser mulher, mano, você tem que ser muito burro para você cair nessa ladainha, para você comprar esse produto. Véio. Você tem que ser muito trouxa. Véio. E hoje em dia a sociedade está trouxa, porque isso já virou normal. E agora, olha, atenção, eu não quero dizer que
um homem, nasceu homem, cresceu, por motivos que a mim não me interessam, nem a população inteira não interessa, que ela não tem o direito, ela, ele, ilo, olo, eu que sei, não tem o direito de ir lá colocar um seio, colocar um peito, fazer, sei lá, 1000 cirurgias e se sentir como mulher e sair como mulher. Agora, não venha querer falar que é uma mulher. Não é. É um homem, talvez mais bonito que uma mulher, talvez mais elegante que uma mulher, mas segue sendo um homem. É homem. É homem. Sempre vai ser. O meu irmão sempre dizia, né? Que a gente sabe que pior, ela tá velha acaba porque a tendo cabeça é direito grande. de mulher. Eu já me estou planteando o seguinte, velho. Chegar nos meus 60 anos e me transformar em traveco para me aposentar com 60 anos, velho. Que é o direito que a mulher tem. Os caras estão fazendo isso mesmo aqui na Espanha. Mas por que eu tô falando isso? É exatamente, ó, os caras dizem assim, isso é um problema íntimo meu, a vida pessoal dele a gente não tem nada que ver. Beleza, é a sua vida pessoal, mas a partir do momento quando você milita para fazer leis, para que todo mundo aceite o seu delírio, a sua falta de realidade, seus problemas mentais, se você foi abusado sexualmente, se você tem disforia de gênero ou autismo que seja, então já deixa de ser algo pessoal e passa a ser algo coletivo. E daí essa imposição de uma minoria. Agora imagina uma minoria. Eu vejo muita gente de direita aí que condena todo mundo que defende isso, essas loucuras de gênero, dizendo que é um bando de frouxos que permitiu. Ao mesmo tempo, essa pessoa diz o seguinte: você não sabe o que a pessoa sente. Eu tenho uma amiga que ela sente isso. Beleza, tenho uma amiga, não tô pouco preocupado com isso, mas que não imponha isso. Agora, isso é ensinado nas escolas. A gente não está fugindo do assunto, não. Por quê? A subjetividade que um homem pode ser uma mulher, ou uma mulher pode ser um homem, ou a subjetividade de que um crime, que é baseado na subjetividade, o que é transfobia, o que é homofobia, o STF, a Suprema Corte Brasileira, passa a legislar em favor disso. Aí todo mundo pode usar a quantidade de droga que quiser, porque segundo o Boca de Veludo, que é o Barroso, amigo do João de Deus, não, se ele está com quantas gramas são? 500 gramas ou 100 gramas, não estou lembrado. Ele está consumindo, é para consumo próprio, né? Agora imagina, tudo isso subjetivo. Ele é pego com 100, mas ele tem mais 100 guardado na beira da calçada e ninguém vê. O que vai acontecer? O cara é um traficante. Então, mas até o traficante se tornou vítima da sociedade. Você viu essa semana o cara que foi assassinado lá, que entregou a alma dele para Deus, estava aí passando nas redes sociais, porque alguém acusou ele de algo, o PCC foi lá e meteu a bala nele. Esses que a Suprema Corte, que o Lula e que toda a esquerda defende? Você viu? Não vi, cara. Eu não quis trazer porque senão com certeza a live ia cair. Pois bem, eu acho que eu ainda tenho mais um vídeo para mostrar. Aqui, esse aqui é bacana. Só vocês. Deixa eu introduzir. Olha, a desembargadora Ivna David, que ela é desembargadora do TST, Tribunal de Justiça de São Paulo, esclarecedor e angustiante. Ela disse algo assim muito preocupante, porque o Marco Rubio ele classificou essas organizações como organizações terroristas. Isso é algo muito preocupante que, se não fosse ela, eu não tinha percebido. Tem toda a razão. Nós, né, cidadãos americanos que convivemos aqui, moramos aqui em São Paulo, vamos ter a nossa vida hoje como tivemos ontem, e o PCC e o Comando Vermelho vão continuar atuando. E pior do que isso, hoje já, né, nas trocas de informação, a inteligência, a contra-inteligência, a investigação não para, já sabemos que o preço da cocaína subiu. Quanto mais dificuldade, obviamente, né, a droga vai ficando mais cara. Eu ainda não consegui vislumbrar nenhuma vantagem, confesso a vocês. Olha, esclarecedor e angustiante ouvi-la. Porque como é importante a gente ouvir alguém que traz um olhar técnico, né? Como eu disse, repito, tem uma vida dedicada a isso. E ao mesmo tempo a angústia de não saber qual que é o caminho, né? Obrigada pela entrevista. Velho! Até as questões de cocaína, isso que eu tô falando, velho. Mano do céu, em rede nacional, velho, em rede nacional. Não, eu não sei o que é pior, se essa desembargadora falar essa merda ou a jornalista escutar essa merda e falar como é bom ter alguém que entende do tema. Quando eu falo que o Brasil tá uma bosta, vocês não se dão conta, velho?
Cara, a mulher... Como pode ter alguém ligando Cara, um canal desse, velho? Ah, eu não posso ver um negócio desse que eu fico louco, velho. Cara, eu não assisto esse tipo de coisa. Mano, eu já começo a ficar com o sangue quente, velho. Puta que eu pariu. Ah! Cara, o menos pior é que tu não tá no Brasil. E pior pra quem tá no Brasil. Imagina, ó a cara da mulher, olha a cara dessa... Mano, o olho dela tá todo preto, assim, parece que a bicha tá encarnada Dessa do demônio. instabilidade. Conversamos aqui com a desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivana Davi. Desembargadora, obrigada, hein? Parabéns pela luta, por essa vida dedicada a entender esse mundão. Jogada, velho. Como será que ela sabe que o preço da cocaína subiu, hein, velho? Como será? Eu acho que essa cara entrega ela, hein, bicho? Eita, freolo, olha só isso. Então, velho, é isso que eu entro em desespero vendo um negócio desse, velho. Minha cabeça entra em parafuso, bicho. Cara, eu já fiquei tão frio referente a essas coisas que isso nem... Assim, eu tenho nojo dessas pessoas. Claro, esse é o processo. Aí, você é outro que foi fisgado pelo sistema, bicho. Ou seja, o bagulho você já tá tão anestesiado que você vê um negócio desse e não se estressa, velho. Michel, ou a nossa saúde mental, a gente tem que ser frio pra agir. Eu prefiro ficar louco do que aceitar um negócio desse, velho. Não, mano, eu prefiro... Foi falado em rede nacional. Será que ninguém vê um negócio desse e não flipa, velho? Será que eu sou o único louco? Não, eu não tô dizendo que não tem que haver nenhuma indignação, mas eu tenho que manter a minha saúde mental. Há aqueles que faz todo o estardalhaço como tu faz, e aqueles que agem por trás. Não adianta a gente ficar fazendo escândalo e depois daqui a meia semana já todo mundo já esqueceu isso. Todo mundo já esqueceu. Aliás, ninguém escutou isso aí, mano. Se a pessoa escutou isso aí e entendeu, no mínimo já tinha feito algo. Não, a desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, ela deu uma carteirada, pronto, todo mundo, ela é deusa, porque no Brasil é o país de quem tem um bacharelado e um diploma, então é rei, né? O Brasil, você vê aí gente dando carteirada à torta direita. E daí o maior engano que foi criado no Brasil, essa porra de título, de diploma. É a pior merda que foi. Eu tava escutando esses dias aí uma aula do professor Olavo de Carvalho, ele tava falando isso. É a pior vingarice que foi inculcada na cabeça dos brasileiros desde a infância, que eles precisam ter um canudo. Nos Estados Unidos você não precisa ter... Não, velho, você vai no Brasil, quantos taxistas, o pessoal que trabalha com Uber, eu peguei 300 milhões de empresas diferentes aí com canudo pendurado na parede e trabalhando aí de Uber. Ou seja, o que acontece? O sistema educativo, o que faz com a pessoa? O que faz com a criança desde a sua mais terna idade? Doutrina, velho. Doutrina. E quando você vê um governo, um Estado, falando que você tem que estudar, tem que formar um diploma, tem um diploma. Isso fica na cabeça da pessoa. Não, eu tenho que ser médico, eu tenho que ser doutor, tenho que ser engenheiro, tenho que ser o caralho a quatro. A criança fica toda a vida na escola, desde a sua infância até a sua adultez, metendo merda na cabeça. Pra querer um canudo, que no final das contas vai trabalhar de Uber. Vai a merda, velho. A inteligência artificial... O negócio do Brasil é tão claro, velho. As coisas são tão óbvias. Tá aí na frente de todo mundo, velho. Mas as pessoas... Michel, por que querem que você... A gente vive na nossa bolha. A gente vive na nossa bolha. A gente vive na nossa bolha. A gente vê o evidente. Agora, quando tu sai, por exemplo, eu não gosto mais de sair por aí. Eu nunca fui de sair por aí. Por quê? Quando você vai conversar com alguém, a pessoa não entende nem o que você está falando. Vamos falar sobre a situação aqui na Espanha da corrupção que está havendo no governo e todo mundo... Por exemplo, hoje aqui na Espanha o IVA, o IVA, você vai pagar em pleno verão mais caro para a luz e na gasolina. Aí você sai por aí, você vai conversar com alguém a respeito disso, o povo está um pouco preocupado. Por que eu estou falando isso? Porque é raro hoje você ter pessoas que entendem o que está acontecendo. Não, obviamente que hoje tem uma expansão por causa das redes sociais, você vê aí muito a bolha, principalmente os que apoiam o presidente Bolsonaro, mas, no entanto, só apoiam politicamente. O povo não entende patavinas de nada. O povo não entende sobre o básico. Eu tinha um professor, o nome dele é Lédio Leles. Inclusive, ele foi estudar lá em Colômbia, em Nova York. Ele foi meu professor
em 2008, professor de Direito, numa matéria que eu fazia na época da faculdade. Ele falava bem assim, eu vou ensinar vocês a entender o que estão falando no Jornal Nacional. Porque, na verdade, naquela época eu tinha, 18, 19 anos, eu não entendia nada que estava falando. Taxa Selic, Produto Interno Bruto, taxas não sei de quê. Até hoje eu não entendo essa bosta, velho. Até hoje eu não entendo essa bosta. Mas é preciso entender algo mas tu tem a percepção da realidade. Você tem a percepção Mano, isso é o mais importante em uma pessoa. Perceber a realidade que está ao redor dela, mano. É o básico do básico do básico. Mas tu acha que hoje tem o básico? Tu acha que hoje tem o básico? O pessoal tá escutando reggaeton, como tu falou, o pessoal tá escutando Bad Bunny. Nossa, velho. Ou eu começo a me irritar com essas coisas. Então. Não, e pior, eu vou contar uma coisa para você, vou falar uma coisa para você aqui, ó. Estava eu, a semana passada, na casa de um amigo, e nós estávamos conversando sobre tema religioso, tudo bem? Daí o fato é que caiu na conversa de um pastor, que ele tinha perguntado se o pastor ia, não sei na onde. O pastor, não posso ir, porque eu vou levar meus filhos para ver Bad Bunny. Sério, velho? Mano. Não, a teologia da... Como que é a teologia? Como que é o nome? A teologia da libertação? Da libertação já chegou na igreja protestante já, velho. Passou da católica e já foi protestante. Desde sempre a teologia da libertação nas igrejas protestantes, desde o neopentecostal, o neopentecostalismo. Aí uma coisa que me tira fora da casinha, esse neopentecostal, essa merda aí. Neopentecostais, pronto. Cara, me tira da casinha. Povo, mano. Mas sei lá, eu perco a razão quando eu começo a falar muito. A questão não é essa, a questão é você perceber e ter uma ação. Por exemplo, tu não vai poder mudar o mundo. Eu já te falei a história da menina que foi andando lá do norte do Brasil para Nova York, porque ela foi presa no 8 de janeiro. Ela falou assim, cara, no outro dia, depois de tudo que aconteceu, de todo o golpe que aconteceu no Brasil, depois do 8 de janeiro, todo mundo saiu para trabalhar como se nada tivesse acontecendo. E a gente viu os políticos aqui vindo para cá passear, tomar vinho às custas do Michel e da Elisa e do Douglas. Muito obrigado por sustentar essa bosta. Político por me lembrar dessa merda. Político é candidato à presidência da República. Não, e o pior é que sentado na mesa dos caras, velho. Pois é, aí vocês que pagam. Mas é assim, velho, é assim mesmo. É o quê? Vocês que pagaram, né? O pobre do Douglas que pagou. Nossa, nem lembro, velho. Cara, eu paguei. Os caras ganham rio de dinheiro lá, e vem pra cá e quem tem que pagar é. Nossa. Só vi um cara, os caras tomam. Coitado do Douglas. E aí, Douglas? Tá tudo em paz. Enfim, o atual cenário brasileiro, assim, não tem solução, velho. O povo fica, que o Flávio Bolsonaro foi lá com o Trump, que o Trump tá vendo algo bom. Não tem solução, velho. Isso vai ter solução daqui a 50 anos. O Flávio ganhando é o centrão que vai governar. Porque não tem a possibilidade, ele não tem pessoas fortes. Tudo que eles fazem, o STF vai lá e bloqueia. Os caras bloqueados lá do Cara, eu não sei. Eu assisti o documental do Brasil Paralelo sobre o Nayib Bukele, lá em El Salvador. Eu assisti o documental dele e pancada. Então, quando você fala, as pessoas que vão ver o vídeo, eles mais ou menos eles sabem o que aconteceu em El Salvador. Então, quando você fala no Bolsonaro filho lá, no Flávio lá, eu não sei se necessariamente é preciso ter esse apoio, cara. Ou simplesmente ter um cara lá em cima que meta o pé na barraca, velho. Como é que ele vai meter o pé na barraca se ele não tem... Véio. Às vezes dá essa impressão. Dá a impressão que simplesmente falta chegar um cara lá e colocar ordem na casa. E foda-se o mundo. Não, é porque, cara... Foda-se STF, foda-se tudo essa bosta, mano. Não é assim, Michel, não é assim. Porque o Bukele, tu crê que o Bukele chegou lá e fez o que fez? O Bukele tem apoio tanto internacional, de pessoas que financeiramente apoiam ele se caso algo acontecer, ou que investem. Inclusive, eu tenho um amigo que eu... Me diz aí, os primeiros parágrafos da Constituição brasileira. Os primeiros parágrafos?
As primeiras frases, as frases de mais impactantes que tem ali. Não sei te dizer agora. O poder emana do povo. Do povo. O poder emana do povo. Constituição brasileira. Constituição, você começa a ler a Constituição, eu não li inteira, óbvio, impossível, mas algumas páginas assim eu vi. Então, não, eu li inteira, mas eu não decoro. De cara. Não tem como saber decor lá, pô. Mas, enfim, de cara ali, na capa, o poder emana do povo. Ok, o povo colocou você lá. Você é presidente dessa bodega. Então, você faz um plebiscito nacional. Fala, o negócio é o seguinte, a partir de agora, ordem na casa. Quem tiver BO com a justiça, rua. Mas, vai lá, o povo 100% apoia essa porra. É impossível alguém... Bom, os criminosos não vão apoiar. Cara, mano, você já tem a Constituição na mão, você já tem tudo apoiado. A situação que o Brasil tá, Michel, olha, as pessoas... O que foi o 8 de janeiro? O 8 de janeiro foi justamente para... Foi tramado, foi tramado essa bolsa. Obviamente, a gente sabe que foi tramado. Uma das consequências disso era que o povo ia ter medo de sair para protestar. Porque se não fosse 8 de janeiro, o povo estava protestando. Talvez o povo estava protestando. O cara do chapéu lá, o Zé Trovão, ele fez o esquema lá para parar todos os caminhoneiros. O que aconteceu? Ficou parado? O que o presidente Bolsonaro mandou fazer? Mandou, não, é que isso e aquilo, não sei o quê. E não. O que aconteceu? Ele se refugiou, mas depois voltou porque fez alguma negociata ali para não sair. Não existe isso, Michel. O povo não vai parar. O povo não vai. No Brasil, o povo não vai parar. Se fosse eu falo para você uma coisa. Eu falo para você uma coisa. Vocês que estão vendo aí, prestem atenção. A nação brasileira não necessita, não precisa de um salvador da pátria. Não, esquece. Só há um salvador na minha concepção e nenhum mais. Todo o resto é lixo. Porém, a nação brasileira precisa de um líder. É muito diferente um salvador, uma pessoa que vocês olham e idolatram, do que um líder, uma pessoa que vocês olham e são guiados. E o Bolsonaro jamais foi um salvador, de longe, passou longe disso, nunca. Eu nunca tive ele como salvador da pátria. E nunca, jamais foi um líder. Foi um cara que falava, na hora de fazer não fez bosta nenhuma. Não tinha apoio, não tinha nada, não tinha base. Para, Rafael, esse negócio de apoio, velho. Você também já tá me cansando já, velho. Apoio. Novamente o Bukele tem apoio, tem muita coisa por trás dele. Eu sei do que eu tô falando, acredito. Vocês que estão aí, eu aconselho vocês verem documental Brasil Paralelo, falando sobre El Salvador, sobre Nayib Bukele. Vocês vão entender que o bagulho lá é louco. Que El Salvador tem 9 milhões de habitantes, 9 ou 6, algo assim. E o Brasil tem 220 milhões. E grandes merda. E é isso. Algum comentário mais, alguma indignação mais para a gente finalizar? A gente já passa. Eu já tô irritado com você hoje também. Eu sempre estou irritado contigo, nem por isso fico expressando isso toda hora. Pois bem. A respeito, se você quiser apoiar a nossa live, você sabe que a gente tem que pagar a assinatura do StreamYard, por exemplo, a gente tem que pagar a assinatura de várias coisas aí, até mesmo... as bebidas dos políticos quando vim aqui para... a bebida do candidato à presidência da República aí, que os caras só bebem vinho caro. Você pode fazer uma doação através do Pix ou do Zelle, se você mora nos Estados Unidos, que é para o rafael-sanzio@live.com. Não se preocupa que qualquer coisa eu divido com o Michel, não vou ficar com tudo para mim, não. Beleza? Também você pode... Se você não tiver nada disso, se você quiser doar através do Buy Me a Coffee, tá aí esse QR Code, ele tá aí disponível, você só apontar aí a câmera do seu celular que vai direto para a página, a partir de $5, tá bom? Provavelmente a gente deve ter outra live quarta-feira, ou se não, na próxima segunda, mas é isso. Acompanha o nosso canal, assina lá o canal do Michel, lá se inscreve, que é o Só Vai, segue a gente nas redes sociais, e é isso. Deixa a sua opinião, mande sugestões e até a próxima. Tchau, Michel. Falou, abraço.